Olá, separei essa parte para meditar com você sobre o reino de Deus, né? E não é muito fácil falar do reino, porque é um mundo que Deus traz para o nosso coração completamente diferente desse mundo que a gente vive, que a gente vê, pelo menos, né? Porque quem está no reino de Deus sente o reino dele. E o reino dele é as leis dele, a justiça dele, o amor que ele tem. E não é o céu, não. O reino dele não é o céu. É o reino, é a instituição de leis no nosso coração. Porque quando ele habita em você, ele traz o mundo dele para dentro de você. E o reino dele ainda não lidera aqui. Porque se liderasse, os frutos seriam bem diferentes, né? E não haveria um lugar sem fé, não haveria um lugar sem amor e sem louvor a Ele. Você pode até confundir louvor quando você canta na sua igreja, ou sei lá, qualquer tipo de ação que dá a entender que é um culto. Mas na verdade é obediência a Ele, né? E eu quero compartilhar com você hoje palavras que eu espero que fiquem no seu coração e que você medite, porque você deve olhar assim para mim e falar assim: quem é ela para falar alguma coisa? Nem a igreja ela vai. Não é assim? Não é isso que você está pensando? Pode ser. Mas essas passagens, de repente, vai mudar essa maneira que, de repente, você me vê. Porque justamente não é congregar em algum lugar, que é o reino. O reino é quando, de repente, um lugar, a lei dele não reina, mas dentro do seu coração ele reina. Entende? Aí você faz a diferença naquele meio ali. Então, abre lá sua Bíblia em Mateus 13, de 44 a 46. Diz assim: as parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. De que forma você entende esse versículo? Porque quando se acha algo precioso, mas por que ele teve que vender tudo para comprar aquela? É uma escolha que ele está fazendo. Então, é uma escolha que você tem que fazer. Ao que você vai dar valor, ao que você vai dar importância. Se vai ser permanecer com aquilo que você tem no seu coração, né? Ou se é aquele tesouro de grande valor que você encontrou, que na verdade você encontra. O reino de Deus está aqui na terra. Algumas pessoas amam a Deus de uma certa forma que não conseguem ficar caladas e não conseguem ficar quietas e não se vendem
para ter amigos, para ter uma igreja, para ter seguidores. Não está à venda. O coração deles para Deus, a devoção deles para Deus não está à venda e não tem nome, não tem denominação, nome. É amor registrado. Então, essa passagem me chama muita atenção, porque ela diz que é um tesouro escondido, semelhante a um tesouro escondido, não é uma coisa que você vê em cada esquina. Você não vê isso em cada esquina. Mas quando a pessoa acha, a alegria dela é tanta que ela esconde de novo, fica ali seguro para não ir embora, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então ela se desfaz daquilo que era valor para ela antes, né? Em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1, de 3 a 5, sabe que tudo que tem valor pra gente, a gente corre atrás e a gente sofre por isso, né? Dá um exemplo. Você tá sofrendo muito para ter um certo cargo, sofrendo muito para conseguir uma certa coisa terrena aí. Você está sofrendo por isso porque tem valor para você. Então, como é que o reino não causa sofrimento? Como é que o reino de Deus não lhe causa nenhum esforço que você tem que ter? Porque se você está num mundo onde as leis de Deus não predominam, é claro que você vai sofrer uma pressão. E isso pode ser em qualquer área da sua vida. Área emocional, área financeira, área, sei lá. E o importante é você, pela palavra, tentar saber o que faz parte do reino. Porque muita gente é enganado porque não sabe aquilo que faz parte do reino. É como a palavra diz, que tem aparência de religião, tem aparência pura, mas nega o poder do evangelho, né? Na hora que você é convidado a ter fé só nele mesmo, quando você é convidado a ficar na mão dele completamente, o negócio parece meio absurdo. E as pessoas começam tipo, não, mas Deus me deu 2 pernas, 2 braços, eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a sua parte? Que Jesus falou. Ele não falou que o trabalho, que alguém perguntou isso para ele. O que tu queres que a gente faça? Qual é o nosso trabalho? Ele falou que creia no Filho, naquele que ele enviou. Então, 2 Tessalonicenses 1, de 3 a 5, diz assim: o progresso e a constância dos Tessalonicenses na fé e no amor, a despeito das perseguições. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara. Então, perseguição e aflição é uma prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, por qual também padeceis. Essa prova aí só vai sair no dia. É uma prova de que há um reino. O reino de Deus está em você. Por exemplo, se alguém vê uma possibilidade de você sair de um certo sofrimento, você, aí na sua carne, você dá o seu jeito. Se você fizer isso,
você não está provando para ninguém que o reino dele vale a pena esperar e vale a pena suportar essa aflição. Porque, na verdade, não cremos que ele pode nos livrar de certo, nos dar um bom resultado pela espera nele. Em Lucas 9, de 59 a 62, diz assim: E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem que dá mais importância? Eu acho que esses versículos aqui estão falando mais importância que a gente dá para a nossa própria família. Ou para algo que não tem valor. Realmente não tem valor. Olha, eu posso estar machucando algumas pessoas, ok? Falando isso. Que eu vou usar um exemplo que alguns conhecem. Tá bom? Uma vez eu ouvi a discussão dentro de uma igreja, preparando um plano de enterrar os seus. Pagamento para enterrar os seus. E algo dentro de mim não estava concordando com aquilo, porque isso não é uma coisa que a gente devia se preocupar. A gente está preocupado com os ossos dos familiares que você nem sabe se foram salvos. Porque, na verdade, o que é importante era a salvação deles, enquanto eles estavam vivos. Depois disso, o que você tem a ver com os mortos? Ah, mas é lembrança da minha família, é lembrança, é o respeito. Olha, eu acho que minha mãe não ficaria ofendida. Minha mãe, ela tá ouvindo. Não ficaria ofendida, nem se eu não a enterrasse. Eu não ficaria ofendida. Eu quero mais é que você continue, que você invista naquilo que Deus te chamou para fazer. Porque a maior honra e o maior respeito, o maior amor que minha mãe pode ter por mim, um familiar meu, é compartilhar do reino de Deus enquanto está vivo comigo. É me aconselhar pela palavra quando eu estiver triste, orar por mim, jejuar por mim, uns pelos outros, sabe? Então, enquanto está em vida. Então, o que Jesus falou assim? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Isso não te diz nada. Isso não te diz nada. Não é isso que ele está falando? Deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Os mortos, eu acredito que ele está falando aqui, são os mortos que ainda estão vivos, mas não são nem salvos. E estão preocupados em enterrar os mortos. De verdade. Desculpa se eu estou ofendendo alguém, ok? Mas é algo que realmente veio à minha mente e eu tive que trazer porque é um exemplo que eu guardei, tá? Porque a importância daquilo que a gente dá, a importância das coisas que não tem muita importância. Ah, mas não tem importância eu enterrar meu pai, minha mãe que me criou. Não, não tem. Realmente não tem, não. A importância é que você faça a vontade do seu Pai que está nos céus. É uma palavra forte? É. Mas eu creio que essa é a verdade mesmo.
Porque fora disso, se você não fizer isso, você não é perseguido. E você não tem aflição nenhuma. Ninguém te nega. Porque você está fazendo uma coisa que todo mundo aceita, né? Tem mais, viu? Marcos 10, 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Sabe de uma coisa? Tá difícil do reino entrar no nosso coração, porque a gente, às vezes, acha que sabe demais. Nós sabemos coisas, não sei, na sua universidade, no seu seminário, que aceitar o reino dele como primeira coisa, como a única coisa que deveria brilhar na sua vida, porque quando o reino dele, as coisas do reino dele não brilham como primeira coisa, não é mais o reino. Não é. E aceitar como uma criança, eu vejo como... Sabe, como é que uma criança aceita umas coisas tão fáceis, elas aprendem tudo que você ensina primeiro. E guardam, sem questionar muito se é errado, se está certo, se elas acham que é a única coisa absoluta e a coisa mais certa. Então, se o reino de Deus não entra para você assim, com total aceitação e com uma coisa mais preciosa, também não entra. Também não entra no seu coração. Porque o reino, na verdade, ele já está no mundo. Quando você conhece alguém que não consegue passar 5 minutos sem falar o nome dele, que tudo está sujeito a Deus, você está vendo ali o reino na vida de alguém. E choca quando essa pessoa começa a investir muito, bem na sua frente. Investe tanto que você acha que é loucura e fanatismo. Estou falando outra língua com você? João 3, de 3 a 5. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tomar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Algo muda no seu espírito, não é uma questão de ir a uma igreja. É a questão de você realmente escavar a verdade e pensar assim, poxa, se tudo que eu aprendi foi uma mentira, mesmo que eu ande sozinho, eu quero saber qual é a verdade que agrada a Deus. Quem tem o Espírito de Deus não quer agradar pessoas. Não se preocupa em ter seguidores. E quer agradar a Deus primeiro. Em tudo. Qualquer área de sua vida. Nada está à venda, não. Esse nascer de novo aí não tem nada a ver você dizer sim a Jesus um dia, que você disse um dia na sua vida, e frequentar uma igreja, até ser batizado. É você estar constantemente com sede e com fome de aprender dele, em saber o que ele quer que você faça.
1 Coríntios 15, 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, nem a corrupção herda incorrupção. Olha essa carne e sangue aí. Eu não sei te explicar isso. Eu não sei. Porque essa carne e sangue aqui parece ser o corpo que a gente vive, né? Que nosso espírito vive. E não pode herdar o reino de Deus, mas como se o reino de Deus está aqui. Aí, mas tem a segunda parte do versículo que fala: nem a corrupção herda incorrupção. Então, creio eu que seja a parte de nós que se vende, que acha que está muito difícil esperar por Deus e tenta arrumar o seu jeito. Eu creio que é isso. Se você tem uma explicação melhor para esse versículo, compartilhe comigo. Vou ler de novo para você. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino. Eu não entendo esse versículo, mas eu compartilho com você mesmo, porque fala sobre o reino. Estamos todos aí para aprender, né? Então, se você souber o que quer dizer, pode compartilhar comigo também. Quem entra no reino dos céus, Mateus 7, 21, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Você sabe que o reino dos céus está aqui. Apesar de não ser o céu, mas é o reino dele, as leis dele, né? O governo dele no coração de algumas pessoas. Nem todo que diz Senhor, Senhor, nem todos que falam sobre Jesus conseguem entender as coisas de Deus, não. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai. É difícil saber a vontade de Deus para alguma coisa? Não. Não é porque a Bíblia é uma grande luz para a gente, né? O Espírito Santo dele nos ajuda a entender. Mas também tem. Quando é a vontade de meu Pai, é uma vontade relacionada também a amor e fé. Tudo que te convida a você ter fé nele, para dar glória para ele depois, é a vontade dele. Os mandamentos dele também são vontade dele. 1 João 2,15. Não, ó, esse versículo aí, deixa enraizar, porque não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Tá na hora de a gente pesquisar o que há no mundo? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí a gente saber o que é esse mundo aí que ele está falando. Tem como a gente fazer parte do reino dele se a gente ama o reino do mundo? A gente faz parte de tudo, todos os festivais e todas as celebrações que não tem nada a ver com ele. Eu acho que fala disso também. Em João 12, 25, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Olha, em outras versão em inglês, vamos dizer assim, diz que aquele que odeia a sua vida mundana, que odeia a sua vida no mundo,
O que causa alguém odiar a vida no mundo? Por exemplo, quando a gente está satisfeito com toda aqueles negócios, com toda... A gente está satisfeito com as coisas aqui que a gente corre atrás e se esforça tanto. Porque não tem nada, se a gente pertence ao reino dele também, não tem nada aqui nesse mundo que nos agrade. Aí você pode dizer assim, mas que radical. A gente tem que ver a vida de bons olhos. Mas ele está falando aqui, ó, neste mundo. A quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se eu odeio a minha vida nesse mundo, é porque nesse mundo não tem nada dele. Não tem nada dele. Você vê como é que o caminho começa a ficar estreito? Você vê como é que por aí você já vê de onde é que vem as aflições que Paulo está falando? E perseguições? Porque se você não gosta de nada disso, você não vai ter muito grupo para ir. Você não vai ter muitos amigos. Aí é que vai chegar todos esses problemas aí. Mateus 23:13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Isso aí eu vejo mais com pessoas que sabem a verdade, tá? Estudaram bastante para saber qual é a verdade, o que não é. Mas mesmo assim fecham seus olhos para manter o seu grupo e não entram no reino e nem deixam outros entrarem. Como é que eu digo isso? Tem oportunidade, de repente tem uma congregação, tem microfone, tem ali o seu ministério, né? Tem toda a oportunidade para que outras pessoas ouçam a verdade, mas não deixe ninguém entrar. Não entram e não deixam ninguém entrar. Então, eu acho que vai mais de acordo com essa passagem aqui. Porque os escribas e fariseus não eram pessoas que não sabiam a verdade. Eles sabiam, sim. E eles faziam algumas coisas de acordo com as leis de Deus, sim. Você vai ver isso em outro versículo aqui. Mateus 5:20. É esse versículo que eu vou falar agora. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, eles tinham alguma justiça? Sim. Eles tinham alguma coisa certa. Mas a nossa, se a gente fala que ama a Deus, tem que exceder a isso aí. Então, isso quer dizer que a gente não pode se preocupar em agradar ninguém. A gente tem que se preocupar em agradar a Ele. Gálatas 5:19-21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza. Tem coisas aqui muito óbvias que você fala assim, eu não pratico isso não. Mas tem coisas aqui que são enrustidas e entram na nossa vida, sim. Impureza, por exemplo. O que é impureza? Fofoca. Palavrão. Essas coisas assim, sabe? Que a gente acha que não tem valor nenhum que a gente pode praticar. Tô enfatizando mais as coisas que a gente acha que não entra, mas entra.
lascívia, idolatria. Idolatria é parte de muita coisa, viu? Idolatria, as coisas que a gente ama muito e a gente fala o tempo todo sobre. Isso é idolatria. Feitiçarias. Ainda bem que eu tô aqui, viu? Senão eu ia ganhar muito ovada. Pode tacar ovo. Feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, qualquer coisa arruma um motivo para briga, pelejas, dissensões, heresias, são falsos ensinamentos, inveja. E isso daí entra direto. Não entra não. Inveja, sabe? Às vezes você fica tão triste que alguém conseguiu um negócio que você queria. Não é inveja? É sim. Homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, então é uma coisa frequente, uma coisa que está sempre ali com você, cometem tais coisas, não herdarão o reino. Está dizendo aqui que você não vai para o céu? Não, está falando, na verdade, quem não herda o reino não vai para o céu, né? Não herdarão o reino de Deus, o reino de Deus, o Espírito Santo dele dentro de você. Porque o Espírito Santo, quando está em você, quando ele habita em você, todas essas coisas aqui não têm longa vida. Não fica ali para sempre, não. Vai saindo. Vai saindo porque ele vai te incomodando, ele vai te mostrando. E o seu amor por ele faz com que vá embora. Efésios 5:5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro, olha como é que o negócio é sério. Mas a gente vê assim um versículo e pensa que não tem muita importância. Ou impuro, tudo que é impuro na nossa cabeça, no nosso coração. Ou avarento, mão de vaca, o qual é idólatra. Por quê? Por que o mão de vaca é idólatra? Porque ele dá muito valor àquilo que ele tem. Tem herança. Não tem, tá falando que tem herança. Olha só. Essa versão aqui também é errada, viu? Não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Tô falando esses versículos aí para você, para te despertar, como me despertou também. E tem que me despertar sempre quando algo acontece, me convida para desobedecer a Deus, entendeu? Tem que me incomodar. Você tem que se sentir feliz de estar incomodado. Se você não fica incomodado, então é um mau sinal, tá? Mau sinal que o Espírito deixou você ter seguir o seu caminho, né? Porque você fica persistindo ali em manter tudo isso, as obras da carne, né? Lucas 6:20, e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Esse versículo eu acho que fala mais sobre os pobres que depositam a sua confiança e depositam a sua esperança em provisão, em tudo, nas mãos de Deus, né? Porque tem pobres que eu creio que não é esse versículo, não é para eles, não. Tem muito pobre com vontade de ser rico, muito pobre com aquela ganância de aquela coisa, aquela inveja, aquela ambição,
de correr atrás mesmo da coisa material, entendeu? Você desejar ter um emprego que pague melhor, eu não tô falando disso, não. Eu tô falando daquele que deposita todo o seu tempo, todas as suas fichas, todas as suas energias em conseguir mais dinheiro. Conseguir mais dinheiro, não tá preocupado em... Porque você vai vender alguma coisa, entendeu? Se você for convidado a conseguir um emprego que pague mais, mas que vai tomar o dobro do seu tempo, quem vai perder? A sua família. Você vai vender o seu tempo com a sua família para conseguir mais dinheiro. Mas ele fala, os pobres, porque vosso é o reino de Deus, né? Eu acredito que o pobre naquela época tinham mais chances. Os de hoje também, né? Tem mais chances de buscar a Deus do que uma pessoa que tem tudo material. Mateus 19, 23 a 24, diz assim, disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é mais difícil um rico no reino dos céus, entrar no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Tem outras passagens na Bíblia que falam sobre as pessoas que têm as coisas deste mundo para serem generosas. Então, eu não creio que todos os ricos não são salvos. Mas aqueles que a riqueza possui o coração deles, de verdade... Como é que você faz teste aí? Vamos dizer que você, numa noite, você é roubado, sua casa inteira, e de repente tudo começa a cair, né? O banco quebra e não pode dar o que você tinha lá, e você se torna pobre. Como é que você ficaria no coração? Eu acho que é esse rico aí. É alguém que não tem as coisas têm eles. Jeremias 9, de 23 a 24, fala assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, gloria-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quem senta e abre a boca e se gloria nisso hoje em dia? Poxa, estou fazendo minha pós-graduação aí. Tudo que eu sempre sonhei. Eu sou o presidente disso, daquilo. Eu tenho um futuro para minha família financeiro, tá? Conquistado, tá seguro. Coisas assim, você já ouviu isso, né? Eu acho que esse versículo fala disso. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Hoje você se gloria todos os seus diplomas que você tirou. Então, se a gente se gloria em todas essas coisas terrenas que a gente conquistou com as nossas mãos, onde está o reino de Deus nisso? Se pergunta aí, onde é que está o reino nisso? Hoje você ouve, de repente você me conhece de longa data e você não dá crédito nenhum ao que eu tô falando. Não é assim? Não dê crédito mesmo ao que eu falo, não. Dê crédito ao que o versículo diz e se testa pelo versículo.
ok? Tem mais um exemplo que eu quero mostrar. Recordar, né? Porque de repente você conhece bem. Todas essas passagens que eu falei, os meus amigos cristãos sabem, cós salteado. Mas de alguma forma as coisas tomam uma direção diferente. Porque aquilo que sai da nossa boca, aquilo que a gente faz, é a estrela do coração. Então, Lucas 19, de 1 a 10, fala de Zaqueu. Olha, Zaqueu, na minha opinião, tá? Na minha opinião, Zaqueu é o exemplo mais bonito de alguém que viu o reino de Deus e que quis. Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse o Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres. Olha só, ele já começou falando coisas que ele sabe, que Jesus já sabia. Eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu o restituo quadruplicado. Olha só. Arrependimento traz isso. Traz aquela ação em dobro. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque ele viu quão arrependido que ele estava. E Jesus não pediu para Zaqueu fazer nada disso. Ele que tomou a iniciativa de falar isso aí. Por que ele precisa, por exemplo, se ele roubou de alguém, se as riquezas dele foram conquistadas com roubo, não seria o bastante ele só pagar de volta? Ou em dobro? Eu não sei. Mas ele quis pagar quadruplicado? Ele viu o valor de algo que as pessoas não veem. Porque o reino de Deus é que nem um versículo que está aqui, não sei se eu tinha separado. Não é algo que você vê, que diz é ali, é aqui, está dentro de você. Então, ele percebeu que tem algo que ele não vê, que é muito mais valioso do que aquilo que ele estava investindo a sua vida toda. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, essa história de Zaqueu aí eu gosto muito. Porque isso é um sinal de ação no arrependimento. Na ação no arrependimento. De repente você está muito enraizado na sua agenda, algo que você assinou um contrato, alguma coisa assim, que te colocou em corrente, mas está roubando algo que você precisa mais. Está te roubando o reino. Porque o reino dele não pode ser em segundo plano. Não pode. Tá bom? Então é isso que eu queria dizer. Eu espero que o vídeo de ontem tenha sido bastante claro.
para você meditar nas coisas que devem ser despertadas e agora. Tem que ser agora. Ok? Então, Deus te abençoe. Tchau, tchau.